Certamente, em algum momento, você já ouviu o termo plano diretor, especialmente nos últimos anos, quando legislações específicas começaram a tratar do tema. Aqui em Cachoeira, esse tema é recorrente. A atualização do plano diretor. Para onde a cidade deve crescer? Só é possível determinada obra se o plano diretor estiver atualizado. E por aí vai. Mas que implicações essa legislação tem na vida das pessoas e no desenvolvimento das cidades? O plano diretor é o principal instrumento da política urbana brasileira. Ele estabelece as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. No Brasil, assim como em outras regiões subdesenvolvidas do planeta, as cidades cresceram de modo desordenado, criando problemas como a degradação do meio ambiente, os longos deslocamentos, a falta de saneamento básico, entre outros tantos problemas. Cabe à política urbana induzir o desenvolvimento inclusivo, sustentável e equilibrado, de modo a corrigir essas distorções históricas. E é aí que está a importância de um plano diretor. E para que ele cumpra com o atendimento de todas essas exigências, a participação popular é indispensável. Por isso que são realizadas audiências públicas e essa legislação é desenvolvida por técnicos de diferentes setores. Em suma, o plano diretor é a lei que regula e organiza o desenvolvimento das cidades. Desde a última semana, o tema ganhou corpo com o anúncio da suspensão de tramitação de um projeto que previa a venda de uma área da antiga Cerâmica Kipper, ali no Morro do Cascalho, às margens da Avenida Marcelo Gama, em Cachoeira do Sul, onde seria instalada uma loja de rede de supermercados. Além disso, parte dos valores da negociação seria destinada ao pagamento de dívida trabalhista da extinta empresa. O projeto teve a tramitação suspensa por decisão judicial na última semana. A Câmara está trabalhando na apresentação de recurso que deverá ser protocolado ainda hoje. Agradecimento é um recurso rápido, ágil, que pretende corrigir essa liminar aí que foi dada, ao nosso ver, totalmente contrária à legislação, ao bom senso e a tudo que determina a legislação em geral, porque ela tira do legislativo o direito de legislar. Nós entendemos que o Executivo também tem interesse com a gente, esse estudo está sendo feito em conjunto, porque bem a expectativa de geração de, no mínimo, 500 novos empregos direto para Cachoeira do Sul a curto prazo, até março, abril do ano que vem. Não houve falha de nenhum momento, ele seguiu rigorosamente tudo aquilo que a lei exige para ser votado. Então, no projeto não há falha alguma. A decisão do Judiciário foi em razão de um processo anterior que envolveu uma obrigação do município em atualizar o plano diretor e que não foi feito até agora. Autor do projeto de lei, o vereador Nelson Azevedo defende a ideia e acredita que as propostas do Legislativo cooperam para o que determina o Judiciário, que exige a atualização completa do plano diretor pelo Executivo Municipal. Recebemos com tristeza e espanto, né? O espanto porque vimos uma tramitação extremamente rápida no Judiciário, que normalmente não tem toda essa agilidade, e com muita tristeza, porque era um projeto que eu acredito que vai revitalizar toda a entrada da cidade. Além disso, vai resolver alguns problemas do nosso plano diretor, que é bem antigo. No Ministério Público, o entendimento é outro. A promotora de justiça, Maristela Schneider, argumenta que a responsabilidade de cumprir a sentença que determina a revisão do plano diretor é do Executivo e que não pode ser executada paliativamente em pontos isolados pelo Legislativo Municipal. Agora, recentemente, então, a Câmara de Vereadores comunicou ao Ministério Público que estava com um projeto de lei para alterar o quê? Uma partezinha do plano diretor de Cachoeira do Sul, lá referente ao Morro do Cascalho, alterando os 38 hectares que está previsto como uma zona de proteção ambiental, alterando em zona de urbana, em zona comercial, reduzindo dos 38 hectares de zona de proteção ambiental para menos de 5, né, com a proteção ambiental, e fazendo, então, esse projeto de lei para fazer essa alteração. Diante dessa situação, o Ministério Público apontou, né, dos problemas jurídicos disso, que a Câmara de Vereadores não poderia fazer esse projeto de lei, em função de o projeto de lei estar embasado num parecer técnico contratado pelo próprio interessado na alteração do projeto, que é a Cerâmica Kipper. Da mesma forma, foi referido à Câmara de Vereadores que não poderia haver
principalmente essa alteração, no momento que dentro desta ação civil pública, o judiciário já reconheceu que aquela lei é inválida. Ou seja, aquela lei não pode mais ser aplicada porque precisa ser imediatamente atualizada. Na Prefeitura Municipal, a informação é que o trabalho de atualização iniciou e está em andamento. Nós estamos na fase da revisão do Plano Diretor de Cachoeira do Sul. Existe uma regulamentação de prazos a respeito da revisão do plano diretor, né? Que, se não cumprido, segundo o Estatuto das Cidades, pode incorrer em improbidade administrativa. Qual é o posicionamento da Prefeitura com relação a isso? Existe uma preocupação em não incorrer nisso? Isto é uma preocupação do governo, né? É uma preocupação do prefeito, tanto que ele determinou que nós cuidássemos dessa revisão. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi contatar com a universidade, os nossos técnicos da prefeitura com os técnicos da universidade, para buscarmos essa parceria na revisão. Por quê? Nós tivemos uma experiência muito positiva com a universidade, que foi na elaboração do plano de mobilidade da Cachoeira do Sul, que também era determinado que todos os municípios tivessem, né? E hoje nós temos o nosso. Mas essa movimentação no Executivo ocorre depois de muitas idas e vindas, em reuniões, orientações e até mesmo passados anos desde a determinação legal de que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes teriam que ter um plano diretor atualizado, regulamentado em 2001, que estendeu o prazo para adequação até 2008 e obrigava a revisão a cada 10 anos. Estamos falando do Estatuto das Cidades. Logo, Cachoeira está fora de todas as regulamentações legais. O Ministério Público tratava, né, a questão do plano diretor de Cachoeira do Sul, que é de 1983. Com a promulgação da Constituição Federal de 88, bem como depois com o Estatuto da Cidade de 2001, existe norma constitucional e norma legal que determina que os municípios que tenham um plano diretor, até então, né, tinha antes da Constituição, no caso de Cachoeira do Sul, precisasse fazer uma atualização do seu plano. O município de Cachoeira do Sul, desde 83, depois da Constituição e depois da lei do Estatuto da Cidade, jamais fez essa atualização. O Ministério Público, então, entrou, por ser o fiscal da ordem urbanística, com uma ação civil pública em 2016. Então, o município foi condenado nessa ação civil pública em junho do ano de 2018, do ano passado. Foi dada essa sentença, determinando que o município, então, fizesse a atualização no prazo de 180 dias. O que poderia se considerar em termos de prazo quando se fala em urgência depois de todos esses anos? A urgência é para ontem, né? Porque já houve, antes de ser ingressada com a ação civil pública, o Ministério Público já tratava com o município em âmbito do inquérito civil, onde foi tentado firmar ataques com diversos gestores aqui para fazerem o plano. Diante da falta da previsão de pena na sentença, o Ministério Público solicitou uma audiência, que não vai ser realizada agora, mas vai solicitar, diante do fato de não acontecer audiência, um cronograma com prazos curtos, não um prazo longo. Não vamos botar 180 dias para aprovar. Prazos curtos de etapas para tutelar o cumprimento dessa sentença. E a cada etapa não cumprida, a fixação de multa. No interior da Secretaria de Planejamento, uma equipe de professores, alunos e servidores técnicos da Prefeitura de Cachoeira trabalha no projeto. Nós estamos numa fase onde nós vamos selecionar estagiários. Então, nós vamos ter 5 estagiários bolsistas que vão trabalhar produzindo material, né, indo a campo, mapas, então, que vai dar um subsídio, um suporte para essa revisão do plano diretor. Nós vamos fazer o possível para conseguir concluir ainda neste governo. Entretanto, no Legislativo, o entendimento segue sendo outro. Porque a partir do momento que a gente conseguir aprovar, eles vão poder negociar aquela parte da Marcelo Gama, e já há um acordo com a Justiça de Trabalho que esse dinheiro não vai nem passar pela Cerâmica Keeper, vai diretamente para o pagamento das ações. E eu tento fazer aquilo que o Poder Executivo não tem feito, que é melhorar a parte do plano diretor, que hoje está emperrando a cidade. E eles têm uma ação ganha com o Poder Executivo, dizendo que o Poder Executivo é obrigado a fazer todo. Pois bem, nós estamos fazendo parte daquilo que eles pediram naquela decisão. O senhor se sente penalizado pelo Judiciário em função da sua iniciativa? Eu me sinto triste e um pouco desanimado. Acho que penalizados são as 60 famílias. Faltou sensibilidade do Ministério Público quando foi
até a Câmara de Vereadores impedir a tramitação desse processo, considerando que renderia o pagamento dos passivos trabalhistas dos ex-funcionários da Cerâmica Kipper? Não, de forma alguma, né? A gente não desconhece que existe, né, esse acordo nos autos de uma ação trabalhista. A questão é que a gente não pode permitir que essa alteração pontual, casuística, embasada num parecer pago pela empresa interessada em modificar o plano da cidade de Cachoeira do Sul, ainda que seja por uma intenção, né, de interesse social dessas pessoas, a gente não pode, até porque o Ministério Público é o autor dessa ação. Tanto a Constituição como a lei exige que qualquer modificação no plano e o pensar a estrutura do plano, como vai ser feita pelo Executivo, a Prefeitura Municipal, ela tem que ter a participação da comunidade. No caso aqui foi realizada uma audiência pública às pressas, que foi marcada no site da Câmara às 17h40 do dia anterior da audiência pública realizada. No dia da audiência pública, saiu apenas nos órgãos de imprensa oficial, de imprensa escrita do município, marcando para as 16 horas em horário comercial. Com a população tomar conhecimento prévio, não aconteceu isso. Não teve a possibilidade de ter essa discussão necessária para tanto. Mas ainda que tivesse havido uma audiência pública com discussão e tudo mais, dentro dos trâmites legais, esse projeto de lei não pode ser colocado em votação porque ele está violando uma decisão, de novo, do Judiciário.